Salve, salve, meus amigos, como estão todos? Eu tenho plena certeza que vem. Estamos aqui de volta mais uma vez, mais uma semana, batendo papo. Hoje, para a segunda parte do bate-papo com a Adriana. Adriana, que prazer enorme ter você de volta aqui. Fizemos um primeiro programa com a Adriana, fizemos com o fundo do Café Cultural, agora eu estou fazendo com o fundo do Caminhos da Evolução. E paramos por problemas tecnológicos de internet, mas também já estava com quase uma hora de programa, era bom parar e a gente volta para terminar a conversa ou bater papo tudo de novo, não interessa. O que importa é a gente falar e mostrar o trabalho que a Adriana faz com as crianças que têm HIV, que enfrentam todo tipo de preconceito, todo tipo de dificuldade, e que o trabalho dela é basicamente abraçar. Quanto mais a gente abraça, mais a gente tem condições de evoluir. Adriana, obrigado por estar de volta, um prazer enorme ter você novamente aqui. Você não vai precisar se apresentar, afinal de contas, já se apresentou no programa anterior, e eu vou colocar os dois programas sempre juntos, para que as pessoas consigam compreender a evolução da nossa conversa. Minha amiga, a gente parou de bater papo quando a gente estava falando da importância da compreensão sobre o que é a família ter uma criança com HIV. E, basicamente, eu quero tocar nesse ponto hoje, em como nós podemos acolher essas famílias. Eu quero retomar contigo o seguinte: uma criança com HIV, necessariamente alguém da família tem HIV? Ou pode ser que só a criança tenha? Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, né? Vai ficar gravado e a gente vai estar assistindo esse programa aqui em horários diferentes. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui um pouco, né, para a gente complementar, porque quando se fala de HIV, é uma imensidão de coisas que a gente tem para falar. E de HIV a gente todos os dias praticamente tem alguma novidade, então eu entendo que é super importante levar informação. Sérgio, na verdade, eu vou te falar muito especificamente das crianças que nós temos aqui e do público que a gente conhece, né? Então, assim, crianças vivendo com HIV. A gente sabe que o HIV ele pode se dar de 3 formas de transmissão, ou pelo sangue, ou pelo sexo, ou pelo aleitamento materno. As nossas crianças aqui, na verdade, o aleitamento materno, desculpa, vamos só rever aqui. Pelo aleitamento materno é uma das formas de transmissão vertical. Então, vamos lá. O sangue, o sexo e a transmissão vertical. E o que é a transmissão vertical? Uma das formas dela é o aleitamento materno, a outra é durante a gestação e a outra é durante o parto. As nossas crianças aqui são todas de transmissão vertical. Então, todas as nossas crianças tiveram uma mãe que vive com HIV. Essa mãe transmitiu o vírus para essas crianças em um desses 3 momentos, ou na gestação, ou no parto, ou no aleitamento materno. Existem crianças que vivem com HIV que são caso de abuso sexual. Na nossa casa, nós não temos nenhuma criança com essa característica. Então, todas as nossas são de transmissão vertical. Então, todas as nossas tiveram uma mãe ou tem uma mãe que vive com HIV. As nossas famílias aqui são as mais diversas. A gente tem a família convencional, né, a dita convencional, o pai, a mãe e o filho. A gente tem os avós, que hoje cuidam dessas crianças porque os pais foram a óbito ou porque os pais abandonaram. A gente tem os tios que adotaram essas crianças também porque houve abandono, porque os pais foram a óbito. A gente tem a mãe solo, a gente tem o pai solo. Então, a gente tem as famílias de diversas características aqui. Mas todas elas tiveram uma mãe vivendo com HIV que transmitiu o vírus para essas crianças. Essa é a característica da nossa casa. Hoje a gente atende 21 crianças nessa característica. E quando a gente atende a família como um todo, né? Então, a gente faz a parte assistencialista, a equipe interdisciplinar, e hoje a gente está com 56 crianças que a gente está atendendo aqui na nossa casa. Mas todas as nossas foram de transmissão vertical. Perfeito. Quando a gente fala de acolhimento, não é simplesmente, como você bem disse, a criança. A criança é um fator e precisa de todo cuidado, vai precisar de acompanhamento a vida inteira, vai precisar tomar os remédios, para poder saber ter uma vida normal. Porque é muito importante, porque não adianta nada a gente dar todo o acolhimento para a criança hoje e ela crescer imaginando, não, eu sou um vetor de risco, eu não posso me relacionar, não vou poder nunca namorar. Ou seja, conforme essa criança vai crescendo, vai se tornando até adolescente, que é um período complicadíssimo, é preciso educá-la, dizer que ela pode ter uma vida normal. Mas
antes disso, eu preciso acolher a família. Porque eu imagino o quanto que a família se despedaça pela pura falta de informação que, de repente, tem um HIV na família. Eu tenho o Cazuza na minha mão aqui, que vai ficar magro, que nem um esqueleto e vai morrer. A falta de informação, infelizmente, é dos nossos maiores problemas. A gente pode dizer que hoje a AIDS mata menos do que o preconceito. As pessoas que vivem com HIV acabam parando de tomar o seu remédio por conta do preconceito que sofrem. Então, muitas pessoas que vivem com HIV acabam morrendo de preconceito. E aí, quando a gente fala que essas pessoas morrem de preconceito, por quê, né? Não vai aparecer lá no seu atestado de óbito do preconceito, mas vai aparecer que ele morreu de tuberculose, que ele morreu de câncer, porque foram as doenças oportunistas que apareceram, porque ele deixou de tomar o seu remédio, porque alguém descobriu e começou a afastá-lo, porque ele nem chegou a tomar medicação, porque ele mesmo não aceitou a sua condição, porque ficou com medo que as pessoas iam falar ou iam pensar a respeito dele. Então, a gente levar a informação para as pessoas é o mais importante. A nossa casa, ela não julga. A nossa casa, ela acolhe, ela aceita, ela recebe as pessoas. Aqui é um lugar de pertencimento para essas pessoas que vivem com HIV. Então, Sérgio, você imagina o preconceito que uma pessoa vive só por viver com HIV. Então, assim, você, pela sua vida, até mais ou menos uns 60 anos, isso é matemático. Você vai conhecer pelo menos 7 pessoas que vivem com HIV. Levando em consideração quantas pessoas a gente conhece durante o nosso período vivo, né? Quantas pessoas existem no globo e quantas dessas pessoas vivendo no globo vivem com HIV. Então, você vai conhecer pelo menos 7. Mas, muito provavelmente, você não saiba que essas pessoas vivem com HIV, porque elas não vão falar para você. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que chegou para mim, a não ser no nosso meio, óbvio, né? Porque eu trabalho com isso, falou assim: eu vivo com HIV. Talvez eu tenha parentes, talvez eu tenha amigos, mas ninguém nunca chegou e falou para mim: eu vivo com HIV, eu tomo antirretroviral. Ninguém nunca falou. Compensação, as pessoas chegam e falam: nossa, eu estou tomando remédio para hipertensão. Eu estou tomando remédio para o coração, eu sou diabético. Isso todo mundo fala. Então, o preconceito é o maior problema. Então, quando essas famílias chegam aqui, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é esse tabu desse preconceito e desse estigma. Então, é tirar isso delas. Mostrar que eles são pessoas que vivem com HIV. Que essas crianças crescerão saudáveis, mesmo vivendo com HIV, que eles vão fazer o tratamento com antirretroviral. Que hoje HIV não é mais sentença de morte. A gente tem na nossa cabeça lá o Cazuza, o Fred Mercury, né, com aquela imagem esquelética. Isso não existe mais, contanto que você faça adesão ao tratamento. Se você toma um antirretroviral certinho, você não vai ter isso. Então, acolher essa família com essa escuta técnica, com essa ajuda, com os nossos profissionais aqui capacitados, psicólogo, assistente social, farmacêutica, faz toda a diferença. Porque quando você tem uma pessoa doente dentro de casa, isso adoece a família inteira. Então, você imagina como é, quando chegar numa idade de mais ou menos seus 11, 12 anos de idade, você contar para essa criança que ela vive com HIV. E daí vai muito da maturidade da criança, vai muito do que a família pensa a respeito, vai muito do que o médico que atende essa criança, né, que o pediatra vai entender de que está na hora de contar ou não. E daí é outro, como é que você disse, você desmantela a família de novo, né? Porque como é que essa mãe vai chegar para essa criança e falar: olha, eu fui infectada, eu não sabia, eu passei para você, você vai viver com isso, eu vivo. Então, são barreiras que a gente tenta quebrar aqui dentro, sabe? Porque, inclusive, algumas dessas pessoas não se aceitam pessoas vivendo com HIV, nem elas se aceitam. Então, elas mesmas já se recriminam. Então, muitas delas não contam para a família, não contam para os outros parentes próximos, não contam no trabalho, não contam para os amigos. E tá tudo bem também não querer contar para ninguém, porque, inclusive, é um direito protegido por lei não querer contar. É um direito, né, por lei, garantido que a pessoa não tenha sua sorologia aberta. Mas o que a gente diz aqui é que essa pessoa, primeiro, ela tem que se aceitar, porque se ela se aceita, todas as outras coisas vão ficar mais leves. E aqui na nossa casa, eles encontram seus pares, encontram as mães, os pais, os avós, os tios, os responsáveis, que também têm crianças nessa situação. Então, a gente tenta com que a vida deles aqui seja mais leve, que eles levem essa leveza para o seu dia a dia, e eles se sintam aqui amparados, acolhidos, cuidados, que eles tenham aqui essa escuta técnica, que eles tenham aqui esse abraço sem julgamento, sabe? Esse carinho sem menosprezar, sem julgar, porque acho que a primeira coisa que as pessoas, quando se descobrem viver com HIV, a primeira coisa que elas não precisam é do julgamento. Como é que você foi infectado? Desde quando você sabe? O que você vê? Primeira coisa que não se precisa é essas perguntas. Depois desse julgamento, esse afastamento, mas elas não precisam disso. E é exatamente o que elas quiserem contar a história, contem, né? Mas deixa elas contarem, não fica como que foi. Meu Deus do céu, aposto que você transou sem camisinha, né? Exato, você transou com um monte, você usou drogas, né? O que você fez na sua vida para você estar assim?
né? Então, são os piores pensamentos, né? Então, o nosso público, Sérgio, é um público que eu vou dizer para você que o que mata realmente é o estigma, o que mata é o preconceito, sabe? Porque hoje a gente tem pessoas aqui na casa que já vivem com HIV há mais de 30 anos. E tem uma Então, saúde maravilhosa. Temos melhor que a crianças, né? nossa. Nossas crianças... as nossas crianças todas são de transmissão vertical, então tem criança agora aqui que já é adolescente, já está com 16 anos, e tem uma vida perfeita, indetectável. Nunca chegou a caso de AIDS, né? Nunca adoeceu. Tem Tá? algumas que já chegaram aqui doentes da AIDS, mas a gente conseguiu reverter essa situação. Mas eu entendo que é Como por assim falta de... reverter a situação? Dá para reverter a AIDS, menina? Não é uma sentença de morte? Não, muito pelo contrário. Eu entendo que a gente precisa informar, né, para as pessoas, Claro. deixar isso muito claro. HIV é uma coisa, a AIDS é outra. Então, o que é o HIV? O HIV é o vírus que É um infecta a vírus. pessoa. A AIDS é quando a pessoa já está com a sua imunidade baixa e começam a aparecer as doenças oportunistas. Então, a Uhum. pessoa vai ter uma tuberculose, a pessoa vai ter um câncer, então a pessoa vai ter uma doença oportunista, porque o vírus do HIV que está infectado, que infectou esse corpo, baixou a imunidade dessa pessoa porque ela não fez o tratamento com antirretroviral, e quando essa imunidade dela baixa, a doença chega e ela exacerba. Ou Então, se, seja, por exemplo, eu sou uma pessoa que não vive com HIV, se eu pego uma gripe, eu vou lá, vou tomar um Doril, vou tomar, sei lá, alguma coisa de gripe, daqui a pouco eu tô legal. Se eu vivo com HIV, não estou tomando um remédio, os meus vírus estão lá se replicando, porque se replicam assim, é, e é uma coisa imensa, aquilo vai cada vez mais diminuindo a minha resistência. Aí essa minha gripe vai virar uma pneumonia, essa minha pneumonia vai virar uma tuberculose, porque eu não tenho imunidade para poder atacar aquela doença que chegou no meu corpo. Então, aí ou essa pessoa é seja, uma pessoa doente da AIDS. é, ou seja, ninguém morre de AIDS, né? Não vai estar no atestado de óbito AIDS. Vai estar Não, tuberculose, vai estar pneumonia, vai estar, sei lá, herpes, vai estar qualquer exatamente. coisa que, Exatamente. que foi uma doença que apareceu devido à baixa imunidade provocada pela AIDS, que foi provocada pelo vírus do HIV. Mal comparando, é que nem Covid, né? Ninguém morre de Covid. Também, sabe, todo mundo que morreu de Covid, não foi Covid, ou morreu do rim, ou morreu de qualquer coisa, também baixou a resistência. Ou Uma seja, parada respiratória, né? Ou parada então ela respiratória. foi entubada porque o pulmão já não funcionava mais. Então, Exato. é a mesma coisa. A AIDS, ela não é uma doença. Não vai ser no atestado de óbito nunca que a pessoa morreu de AIDS. É. AIDS não é uma doença. HIV não é uma doença, é um vírus. AIDS não é uma doença. AIDS é uma condição que a pessoa está. E aí, olha, vamos falar assim, a grosso modo, tem cura para AIDS? Tem cura para AIDS. A pessoa, se ela está doente da AIDS, ela vai para o hospital, ela começa a fazer os tratamentos, ela vai começar a tomar o antirretroviral. Sabe por quê, Sérgio? Tem pessoas que elas vivem com o vírus HIV a vida inteira e nunca vão saber que elas vivem com o vírus HIV. Porque Uhum. cada organismo responde de uma forma diferente à infecção. Então, tem pessoas que jamais vão chegar ao estado de AIDS porque elas vão tomar o seu antirretroviral, ou porque elas não vão sentir nada e nunca vão se testar. Então, é só uma pessoa que vive com HIV e está tudo bem. Outras pessoas vão ser infectadas e, quando descobrir que foram infectadas, já estão doentes da AIDS, porque nunca Tá. testaram, porque nunca souberam, nunca foram atrás, e daí, quando já se descobre doente, comecei com uma otite que não sara, comecei com um resfriado Uhum. que não cura, estou com um câncer que não tem explicação a não ser realmente o HIV. Aí essa pessoa já se descobre doente da AIDS, né? Então, essa pessoa vai curar essa doença oportunista, essa pessoa vai fazer tratamento com antirretroviral e ela vai sair do estado de AIDS. Então, eu curei essa AIDS. O que não tem cura ainda é o vírus HIV. Tá. Ainda não se tem uma cura para o vírus HIV. A gente tá, né, já tem pelo menos 3 pesquisadores aí no globo atrás de uma cura. Estamos cada vez mais perto, cada um com uma fórmula, vamos dizer assim, né? Porque um está estudando a parte interna do vírus, outro está vendo, enfim. Já tem-se até a PrEP de longa duração, né? Que você pode Uhum. utilizar para cada 6 meses, tem a PrEP injetável mensal, mas a cura, infelizmente, do HIV não. Mas você acha comigo, se a pessoa estava em estado de AIDS, e hoje ela é só uma pessoa vivendo com HIV e está com a imunidade dela, ok, ela foi curada da AIDS. Ela não está mais em estado de AIDS. Não. Agora, Adriana, eu quero abordar contigo aqui um outro público. Nós falamos já da criança ou da pessoa que está infectada, falamos da família, que tem que ser acolhida, que tem que ser respeitada, que tem que ser informada. Vamos pular fora disso. Eu, como um líder religioso,
independente da minha religião. Posso ser um padre, posso ser um pastor, posso ser um pai de santo, como um dirigente espiritual, posso ser um xamã, posso ser o que for. Eu sou uma das pessoas que mais influência tem sobre o meu público. Eu acho que os líderes religiosos hoje, o que eles falam é quase que imediatamente seguido. Mas disso eles não falam, né? Não existe uma fala de lideranças sociais. Aí vamos cair fora de líder religioso, pode ser de líderes sociais, para informar o seu bairro, a sua comunidade, a sua cidade, sobre o que é isso. E, através dessa fala, reduzir preconceito. Sérgio, sabe o que eu enxergo? Ainda existe um tabu muito grande quando você fala de sexo, quando você fala de sexualidade. Seja na igreja, seja na escola, seja até mesmo na família, né? Eu já tenho 55 anos. A minha mãe me falou de sexo quando eu tinha 13 anos, e de uma forma assim que eu fiquei tão chocada que se depois eu não... Não faça. Não faça, exato, é proibido, é pecado. Exato. Então, assim, depois você vai, né? Adolescente, adulto, começa a conversar com a tia, com o primo, e daí depois você vai ao médico e tal, você começa a descobrir que não é aquela coisa tão medonha como ela pintou, né? Mas nem dentro de casa é uma coisa que se fala. E quando você vai abordar a questão do HIV, você vai fatalmente falar de sexo. Uma das formas da transmissão do HIV é pelos fluidos sexuais, né? Então não tem como você falar de HIV se você não falar de sexo. E daí entra, né, toda a questão religiosa, entra a questão escolar, entra a questão familiar, entra todo aquele preconceito e aquela falsa moralidade, vamos dizer assim, porque todo mundo faz sexo, quem não fez vai fazer, se não faz mais já fez, né? Nascendo do sexo, né? Não fomos aí concebidos pelo Espírito Santo, mas as pessoas têm todo um medo de falar sobre isso, então as pessoas às vezes entendem até que quando você fala de HIV, mas você está falando de PrEP, então você está falando para a pessoa fazer sexo sem camisinha. Não, eu estou falando para ela que ela tem mais uma forma de prevenção. Dá licença. Se ela quiser, né, se ela quiser falar, se ela quiser usar a camisinha ou não, é um direito dela, ela tem a mandala de prevenção combinada, ela vai ver qual é a melhor forma. É a mesma coisa quando você fala do Implanol. Então, assim, vamos colocar Implanol nas meninas, né, com 15, 16, enfim, a partir de 12 anos você já coloca. Mas aí você está ensinando a menina a fazer sexo, mas ela não vai engravidar. Não, eu estou prevenindo uma gravidez desejada. É mais ou menos assim, para cada solução que você traz, tem um problema, né? Você chega com a solução, mas... Ou para cada solução tem 3 problemas, né? Afinal, não pode por causa disso, disso e disso. Ou quarta, porque Deus não quer. Né? Exato. E Deus está olhando, falando, não me bota nesse rolo, não, tá? Me inclua fora dessa, né? Me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Então, Sérgio, o que a gente enxerga, inclusive enquanto palestrante, assim, eu não consigo ministrar uma palestra de HIV numa igreja. Seja ela católica, seja ela uma igreja cristã, vamos dizer assim, né? De crente, não sei exatamente, até peço perdão aqui pela minha ignorância. Adventista, por exemplo, porque daí a gente vai falar de sexo, eles não querem que fale de sexo. A gente vai falar de sexo dentro do casamento e também fora do casamento, para pessoas que são casadas e que não são casadas. As pessoas não casadas querem fazer mais sexo do que quer casar, né? Vamos combinar? Então, a gente tem que proteger essas pessoas, porque elas vão fazer com a gente falando, a gente não falando. A gente instruindo, a gente não instruindo, elas vão fazer sexo. Então, vamos falar de sexo com essas pessoas para instruí-los. Vamos falar de prevenção. Eu entendo, Sérgio, que quem tem informação tem o poder, e quem tem o poder tem a obrigação de falar. A gente está aqui falando para pretos, para brancos, para vermelhos, para amarelos, para pobres, ricos. Enfim, a gente está falando... Gordo, magro, alto, geral. Baixo, petistas, bolsonaristas, terraplanistas em geral. Gente, a gente está aqui falando para todos, né? Para todas as pessoas, que agora tem todos, você não pode falar, mas estamos aqui falando para todas as pessoas. Seja ele LGBT, seja que é uma mulher cis, seja um homem trans, a gente está falando para todo mundo. Porque se a pessoa pode se prevenir, ela inclusive é multiplicador, Sérgio. Se a gente conseguir atingir, sei lá, vamos dizer que a gente vai atingir 100 pessoas aqui, com essa fala nossa, se 100 pessoas que ouvirem a gente contar para mais 3, a gente já tem aí quantas pessoas? Temos 400 pessoas aí informadas. 400 pessoas informadas. Mas a gente precisa levar esse tipo de informação. E esse tipo de informação, ele devia ser obrigatório em qualquer lugar, independente da sua religião, do seu credo, da sua condição social, porque todo mundo está assim, o HIV, ele é democrático.
Ele não escolhe quem é preto, quem é branco, quem é rico. Ele é democrático, ele quer todo mundo. Se você vacilar, ele te pega. Se você não se proteger, ele te pega. Seja você católico, seja você cristão, seja você muçulmano, ele vai te pegar. Ele não tem escolha, ele quer todo mundo. Ele quer todo mundo. Agora, Eu entendo que realmente, se esse tabu, vamos dizer assim, da parte sexual do HIV não existisse, seria mais fácil de falar. Para ter uma ideia, a gente já fez prevenção nas estações de metrô, né? Então a gente leva o autoteste, a gente leva os preservativos e tal. A pessoa chega e fala assim: o que você está fazendo aqui? Porque todo mundo, né, quer saber o que você está dando. O que você está fazendo aqui? Você está dando o quê? Aí você começa a explicar, você oferece o autoteste, etc. Ninguém quer. Mas se você está ali fazendo uma testagem de hipertensão ou de glicemia, todo mundo para. Todo mundo para. Por que para HIV ninguém para? Estou falando isso de experiência própria, porque eu já fui para o metrô fazer campanha. Ninguém para, Sérgio, ninguém se interessa. Vamos falar aqui de 50 para um 2 e se interessa um. E é teste de sangue, gente. Ou seja, se os próprios médicos, quando. Sabe aquela coisa do seu exame periódico lá, que ele dá aquele hemograma total, ferro. Hemograma completo, ele pede tudo, né? Pede tudo. Por que não pode colocar também lá um itemzinho HIV ou AIDS, sei lá? Sérgio. Pede o teste, sabe, daquela banca. Você já vai tirar sangue mesmo. Sabe? Tirar 1 ml a mais, 1 ml a menos, não vai fazer diferença, mas pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. Eu vou te contar uma coisa agora aqui que aconteceu ainda esse ano. Todos os outros ginecologistas foram instruídos pelo Ministério do Ministério da Saúde a pedir o teste de HIV, principalmente para as mulheres que fazem a sua prevenção anual. Porque a mulher gata vai lá fazer o Papa Nicolau, então todos os ginecologistas foram instruídos pelo Ministério da Saúde a pedir o teste de HIV. Muitos não faziam isso, não era uma coisa que fazia parte da prática do ginecologista. Mas estão fazendo já? Estão fazendo já? Então, olha, agora é prerrogativa do SUS, né? Aqui em casa eu tenho 3 mulheres e elas fazem. Eu não lembro do ginecologista delas ter pedido, não, viu? São pouquíssimos. É por isso que esse ano o Ministério da Saúde preconiza que o ginecologista faça o pedido da sorologia de HIV. Mas você sabe o porquê também que isso também não acontece? Por causa da população. Eu tinha uma empregada em casa que um dia ela chegou lá bufando, brava, batendo porta. Falei: o que aconteceu, né? Brigou com o marido, a criança fez uma criação, ônibus lotado, o que foi? A senhora não sabe, dona Adriana. Falei: mas nossa, e ela assim, vermelha. O que aconteceu? Senta, vamos tomar um café, tomar uma água. O que essa médica tá pensando que eu sou? Eu falei assim: não tô entendendo. Nem vou na ginecologista hoje, eu não tô pedindo teste de HIV, ela tá pensando o quê? Eu sou crente, eu sou evangélica. Aí eu falei: então, vem cá, vamos conversar. Sabe o que essa médica está pensando? Que você é uma mulher saudável, que faz sexo, que precisa estar monogâmica, só com o seu marido, com mais ninguém, entre aspas, né? Que o pastor não te cata de vez em quando. Falei: é isso que o médico pensa. Ele pensa que você tem que ser uma mulher cuidada. Ele está fazendo a obrigação dele. Ele não está pensando que você é o que você deixa de ser. Ou seja, se tivesse pedido, a pessoa vai ler e fala assim: se sair o resultado, vai destruir minha vida e destruir minha família. Por que você acha que as pessoas não testam, Sérgio? Porque as pessoas têm medo da resposta. Só que as pessoas têm que entender que, assim, desde 1994, quando você se descobre vivendo com HIV, você já começa a tomar os tratamentos antirretrovirais. Antigamente, quando se chegou o AZT no Brasil, quando começaram os primeiros tratamentos com antirretroviral, a pessoa só começava a fazer o tratamento quando adoecia. Então, eu sou uma pessoa que vive com HIV, descobri, entrei lá para a estatística do Ministério, Aí eu comecei com febrezinha, com gripinha, com pneumonia. Aí eu começava a tomar um remédio. Porque tinha pouco remédio, as pessoas entendiam, né? A medicina entendia, e você aí começava a tomar remédio. Hoje não. Hoje, se você faz uma testagem no CRT, por exemplo, você foi lá e pediu para fazer um teste. Fez o teste? Se você descobriu ali que você vive com HIV, você já sobe. Você já vai lá para o primeiro andar, já vai passando o infecto, já vai sair de lá com o seu comprimido pelo menos para 30 dias e com as próximas consultas marcadas. Então, você nem chega a entrar no estado de AIDS. Nem chega a entrar no estado de AIDS, porque você já saiu dali medicado. Então, se a pessoa faz a testagem e descobre que vive com HIV, ela já pode se tratar e nunca entrar nesse estágio. Só que as pessoas têm medo de descobrir que elas vivem com HIV. Então, elas ficam nessa roleta russa de, se está infectado, um dia chegar no estado de AIDS. E daí vai lá procurar o tratamento. Está errado. Mas as pessoas têm medo da resposta.
As Eu pessoas vou ser têm medo da mandado embora, resposta. né? A patroa vai me mandar embora se descobrir que eu sou aidética. Não, você tem HIV, você não é aidética. Você tem HIV. A empresa vai me mandar embora. A minha mulher vai me botar para fora de casa. O meu marido vai me botar para fora de casa. Sabe? Sérgio, Você você dizer sabe nada. que em muitos momentos, a gente teve agora o boletim epidemiológico de 2025, né? Porque eu tinha falado que ia te trazer alguns números. 48,7% das pessoas que foram infectadas no ano de 2025 são pessoas entre 15 e 29 anos. Então, a gente vai falar com o nosso jovem, com o nosso adolescente, que precisa se proteger, né? A gente teve um aumento de 400% de mulheres acima de 50 anos vivendo com HIV. Então, a gente vai ter que estudar. Que pode ser lido de diversas formas. Todo número, Exato. como jornalista, que odeia números, eu acho o seguinte: todo número precisa ser lido e compreendido. Mulheres, 400% de mulheres acima de 50 anos. Isso quer dizer o que exatamente? Que mulheres acima de 50 anos estão vivas e estão se relacionando mais. Exatamente, estão fazendo sexo. Estão fazendo tatuagem, estão fazendo sexo, ou seja, estão vivendo. Mas talvez não estejam se cuidando. No afã da vida, de querer o sentimento, não estão se cuidando, não estão se preservando. Sabe? Nada contra, eu acho ótimo que as mulheres acima de 50 anos queiram sair por aí vivendo e aproveitando a vida ao máximo possível, imaginável, no limite que for possível. Todo mundo tem que fazer isso. Mas com consciência, com ética, sabe? Sabendo que a vida tem que ser preservada acima de tudo. E preservar a vida, o que é? Vou fazer, mas vou fazer com camisinha, vou fazer, mas quero, sei lá o quê, sei lá, te vira. Eu tenho um monte de tatuagem. Aliás, estou fazendo tatuagem agora depois de velho. Voltei a fazer tatuagem depois de velho. Depois de toda tatuagem, no primeiro médico que eu vou falar, me dá aí o teste de HIV para ver se eu não foi infectado. Posso ter sido. Fazendo tatuagem. Exatamente. Até agora. Exatamente. Sérgio, até transplante de órgão aqui no Brasil teve infecção do vírus HIV. Então, eu posso dizer para você, se você está respirando, você está sujeito a ser infectado pelo vírus HIV. De uma série de maneiras. Né? Então, assim, a gente não pode julgar o outro, a gente tem que se prevenir, a gente tem que se proteger. E a gente tem que ter informação, Sérgio. A informação faz a diferença. Continua os números que eu estou gostando. Vou continuar nos números. Aí, então, assim, 85% das pessoas que vivem com HIV sofrem algum tipo de preconceito. Ou seja, 85% quer dizer todas. Porque acho que os outros 15 já morreram, né? Vamos combinar? Então, porque não contaram para ninguém? Ou né? Não contaram. Não contaram para ninguém. Então, por isso que não vive, né? Não vive no preconceito, não sofre preconceito. Hoje nós temos uma lei que proíbe da pessoa que vive com HIV ser exposta à sua sorologia. Então, se eu sou uma pessoa que vive com HIV e eu não quero que ninguém saiba, alguém descobrir e foi contar para alguém, eu posso processar essa pessoa. Eu tenho uma lei que me protege. Então, para você ver o absurdo que é. Sérgio, quando você tem lei, é porque tem alguma coisa errada, concorda? Por que você tem a lei de trânsito? Para você não fazer errado. Não é assim que funciona? Para que você tem a lei Maria da Penha? Para você defender a mulher porque alguém faz alguma coisa errada. Para que você tem lei de proteção à pessoa que vive com HIV? É porque o preconceito é tão imenso que precisou de uma lei ser criada para proteger essa pessoa da sua sorologia. Então, você imagina o quanto essas pessoas vivem esse estigma e esse preconceito. Agora, imagina quando você é uma mulher preta e periférica. Quando você é uma mulher preta, periférica, que vive com HIV. Essas são, na maioria, que vivem os maiores e os piores preconceitos. Os maiores e os piores. E vou dizer para você, 29% das mulheres que vivem com HIV são mulheres pretas e periféricas. Porque não tem informação de preservação. Cadê o acesso? De se preservar, sei lá, preservação. Cadê o acesso à informação? Não tem acesso à informação, Sérgio. Não tem acesso à informação. Por quê? Quem deveria informá-las? Os líderes comunitários, os líderes sociais, líderes religiosos, diretores de escolas públicas e escolas particulares, empregadores de todas as, sabe, de empregador de você ter uma empregada na sua casa ou de uma multinacional, não tocam nesse assunto. Exato. Sabe? Dentre os vários assuntos que não se tocam e que não só deveriam, precisariam e têm que ser tocados, esse é apenas um, gente.
mas é importantíssimo. É importantíssimo você, que é padre, na missa lá, você tem todo o roteirinho da missa, né? Ser padre da Igreja Católica é fácil, porque tem todo o roteirinho da missa. Se você não quiser fugir do roteiro, tá pronto o roteiro. Tá lá. É fácil. Custa você um dia falar, pô, eu quero falar sobre AIDS. Vamos usar o termo. Quero falar sobre AIDS aqui para vocês. Tudo bem, metade da tua audiência vai levantar e vai embora? Ótimo, mas metade vai ficar. Vai ficar, nem que seja pela curiosidade ou pelo medo do padre. Vai Exatamente. Ficar. E vai ser multiplicador para aqueles 50% que saiu, mas que vai querer saber o que aconteceu. Você, pastor de uma igreja... Fala. Você tem que falar. Não, mas tudo isso que você falou, eu tenho certeza que tudo isso que você falou é muito fato, eu concordo com você. Mas, assim, só para enfatizar isso que você está falando. Uma vez, uma psicóloga falou assim, estava falando para ela a respeito do HIV, né? Falando para ela da prevenção, minha frase, né? Informação é poder. Ela falou assim, Adriana, eu tive uma paciente que é uma mulher que vive com HIV. E essa mulher, ela fez sexo sem proteção com uma pessoa, conheceu na balada, foram, né? Passaram a noite junto, fizeram sexo, e quando amanheceu o dia, esse cara virou pra ela e falou assim, então, agora você tem AIDS, porque eu passei AIDS pra você. Eu lembro que você comentou. Comentei, não comentei? Comentou. Tô pegando inseticida aqui, que tem um pernilongo me comendo, eu vou jogar inseticida. Ai, nem me fala. Pernilongo, pra mim, é uma das piores pragas que existem. Eu acho que devia ter ficado fora da Arca de Noé, mas tudo bem. E outra coisa, pernilongo não transmite HIV, não transmite AIDS, tá bom? Pernilongo não transmite de forma alguma, até porque a gente já falou também que o vírus HIV ele sobrevive pouquíssimo tempo fora do organismo, né? Que o oxigênio mata o vírus HIV, diferente do vírus da hepatite, por exemplo. E daí essa mulher, por não saber que existia PrEP, é uma mulher que vive com HIV. Então, se ela soubesse que até 72 horas de exposição ela podia procurar um equipamento de saúde, fazer uso de um comprimido durante 28 dias, ela não seria mais uma na estatística de mulheres que vivem com HIV. Mas você tem que ter informação. Então, assim, não é essa médica que chega lá e fala assim, vamos testar para HIV, mesmo que a pessoa saia de lá xingando ela, o que ela está pensando que eu sou? Mas o profissional fez a obrigação dele, o profissional pediu. Sabe? E a hora que essa mulher for no laboratório, por mais que ela fale, olha, não quero fazer esse daqui, a pessoa do laboratório testa, não custa, não conta o resultado, mas testa, vai. Tá lá, tá no pedido. Se você vai fazer cirurgia, é obrigação fazer teste de HIV. Exato. Se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você é obrigado a fazer teste de HIV. Quando você vai fazer... Eu fiz 3. Nenhum médico pediu teste de HIV para minha cirurgia. Não pediu? Meu Deus. Não pediu. Pediram os equipamentos públicos têm que pedir. Diabetes, como é que tá, não sei o que, pediram um monte de exame. HIV não estava. Não. E você sabe que até para o profissional da área de saúde, né? Ele tem que saber se aquela pessoa que ele está operando, até para ter mais cuidado com os perturbantes, ele tem que saber se é uma pessoa que vive com HIV ou não. Porque ele vai ter que fazer uso da profilaxia depois se tiver algum acidente. Mas, Sérgio, você sabe que até os profissionais de saúde também não falam muito sobre isso, né? Não pedem testagem. Você sabe que em 2024 a gente teve uma criança, a gente perdeu uma criança com 12 anos de idade com AIDS. Essa criança, ela foi adoecendo durante seus 12 anos de vida, foi levada a diversos profissionais, a diversos especialistas, e nenhum deles, em nenhum momento, testou essa criança para HIV. Quando essa criança chegou nesse último estágio, nessa última instância, que viram essa criança tão debilitada, aí foram testar essa criança para HIV. A gente conseguiu ainda tratar essa criança durante 6 meses, mas essa criança já estava tão debilitada e tão doente que ela foi a óbito. A gente perdeu uma criança com 12 anos com AIDS. Isso é inconcebível. Como é que essa criança passou por tantos profissionais durante 12 anos e ninguém testou essa criança para HIV? Devia pegar essa lista de profissionais e processá-los, né? E a família devia entrar com uma ação. Assim, é que não tem valor, né? Que valor que vai dar para uma vida, né? A causa custa, sei lá. Mas, gente, nem que seja para expor, não precisa expor nome, mas assim, olha o que aconteceu. É um caso que precisava ir a público, como os jornalistas adoram dizer, para aumentar a consciência profissional. Sabe? Fisioterapeutas, massagistas, é uma delícia. Eu adoro fazer massagem. Adoro acupuntura. Aliás, terminando aqui no nosso papo, eu tenho uma sessão de acupuntura aqui. Gente, a profissional, ela não pediu. Vou até falar para ela, custa você pedir um exame de HIV? Você não sabe, você vai me furar. Depois vai pegar a agulhinha. A agulhinha pode estar contaminada. Exato. Quantas vezes já aconteceu dela tirar uma agulhinha minha, não sei o que, ela fala, nossa, acabei me furando.
Tá vendo? E daí é o instantâneo. Ela acabou de tirar de você, tá com sangue ali e já furou ela. É o pérfuro cortante que fez a transmissão do HIV. É através do sangue. Então, Sérgio, se as pessoas têm informação, elas podem. Se elas não têm informação... E aí vem o quê? Obviamente não é o meu caso, graças ao meu bom pai Oxalá, mas assim, né? Vem a esposa. Você está saindo com a fisioterapeuta, eu tenho certeza. Vocês ficam trancados naquela sala, eu não sei. Vocês ficam lá, vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo sexo. Não tenho é? certeza, aquela vagabunda. Ou seja, informação. Agora, Adriana, diz uma coisa. Supostamente eu vou ter uma reunião com o meu público ainda essa semana. Vou tocar nesse assunto. Duas perguntas. Como que eu devo me preparar para tocar nesse assunto? E a segunda pergunta. Alguém vai levantar depois, seja durante ou seja depois da minha fala, e vai virar para mim e falar assim, Sérgio, eu tenho HIV. Ou eu vivo com alguém. O que eu faço? Como que deve ser a minha postura? Que tipo de orientação eu dou para a pessoa que chega até mim e fala que precisa de ajuda? Primeiro, como que eu me preparo para falar? E segundo, como eu posso ajudar quem chegar até mim? Sérgio, eu entendo que quando você vai falar de HIV, você tem que chegar de uma forma muito leve. Porque o HIV e AIDS já tem um peso imenso. Então, você tem que chegar de uma maneira muito leve e muito natural. Até para você quebrar essa barreira, sabe? E quando você bota lá um folder, né? Palestra a respeito de HIV e AIDS. Muita gente não vai. Quem vai porque o chefe mandou, né? Porque eu faço palestra. Se o chefe mandou, eu tenho que estar aqui. Ou então eu não vou porque eu tenho medo do que eu vou ouvir. Aquilo não me interessa, porque pode ser que sirva aquela carapuça para mim. Se você chegar de uma maneira leve, tranquila, informando que qualquer pessoa pode estar sujeita ao risco do vírus HIV, você já começa a quebrar aquele tabu de que aquilo é só para viado, puto e drogado. Então, você tem que começar de uma forma leve. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui que todo mundo está sujeito. O que a gente vai falar? A gente vai falar de HIV. E aí, quem de vocês sabia que HIV é diferente de AIDS? Eu sabia, eu não sabia. Pois é, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E o que é um e o que é outro? Você sabe? Quem é que sabe? Me conta. Você já começa a quebrar que, olha, nós vamos falar de HIV, as pessoas... Não. Entra leve. Eu acho que é a primeira coisa, pelo menos para mim tem funcionado assim, sabe? E aí, você acha que HIV tem cura? E AIDS tem cura? O que é um, o que é outro? Para que serve isso aqui? Você sabe usar isso aqui? Isso aqui também quebra o gelo, tá? Isso aqui é um preservativo de uso interno. Antigamente falava feminino, tá vendo? Hoje a gente sabe que não é só para o uso feminino. Ele também serve para fazer sexo anal. Então, hoje ele é preservativo de uso interno. Aí você chega e fala assim, ó, todo mundo conhece esse daqui, ó. Esse daqui todo mundo já sabe. Tá vendo? Ó, esse aqui é o preservativo de uso externo que o SUS fornece gratuitamente. Legal. Mas eu não gosto de usar, é difícil de pôr e tira um pouco do prazer. Eu não gosto de usar isso aí. Aí, ó, para quem falar isso, você nota esse daqui. Esse aqui é o Sense. Esse daqui também é distribuição gratuita no SUS e ele é sensibilidade, né, muito maior porque ele é mais fino. Então, para quem não gosta, olha aí, ó, sensibilidade, ele é o Sense e é mais fino. Aí a gente fala assim, para mulher, né, não tem nada pra gente, porque nunca tem nada pra gente que é mulher, mas enfim, mas ó, pensaram na gente também. Esse aqui é o Tex. Esse aqui é o preservativo de uso externo texturizado. Tá vendo? Ele tem aqueles carocinhos na parte externa dele. Então, conforme ele vai fazendo a penetração, pois é, ele vai tendo aquela cosquinha, tá vendo? Então, isso aqui tudo, gente, é fornecido gratuitamente pelo SUS. E ainda tem o lubrificante à base d'água, lubrificante de à base d'água, e também é fornecido pelo SUS gratuitamente. Se você vai fazer sexo anal, se você é uma mulher que já está entrando aí no seu momento de não ter mais todo aquele libido, né, toda aquela libido, nem toda aquela lubrificação, ele está aí para isso também. E, gente, isso daqui, quando você começa a mostrar tudo isso, Sérgio, quando você começa a falar de tudo isso, brinquem quando você começa a falar que tudo isso daqui, inclusive, ó, é gratuito, e tudo isso daqui você vai chegar lá no SUS, na sua UBS, lá de casa você vai pegar de graça, você vai no CRT, você vai pegar de graça, você vai no CTA, você vai pegar de graça. Começa a testar. Hoje eu vou testar o Tex. Vamos ver se faz cosquinha mesmo? Não é o Tex. Eu vou levar hoje sim. Brinquem. Não é? Coisa Olha,
gostosa com o seu parceiro, com a sua parceira, é vocês Exato. brincarem com isso. Façam desse Exato. momento leve, uma coisa. Ah, deixa eu ver, dá risada. A gente, olha só, faz cosquinha, não faz cosquinha. Põe aqui, põe ali, usa, faz balãozinho de, sei lá, faz qualquer. Mas brinquem com isso para que se torne uma coisa natural e normal prazerosa, na vida de vocês. prazerosa. Sérgio, isso daqui, os homens, né, começaram a usar para poder sexo anal, o tal do preservativo feminino que a gente entende hoje, que é o preservativo interno. E daí, não sei se você já viu, se as pessoas já viram, mas ele tem 2 anéis, né, de silicone. Tem uma borda, que fica na borda da vagina, na borda do ânus, do lado de fora, e dentro dele tem um outro anel também, que você torce, né, você faz dele como se fosse um círculo do universo, para poder introduzir dentro da vagina. No caso do sexo anal, você simplesmente tira esse anel interno e introduz seu próprio dedo. E daí você pode fazer sexo anal. Então, experimentar. Olha aí, uma inovação. Não. Vou virar viado se eu fizer isso. Gente, não vai virar viado, tá? Não, assim, não, e daí a mulher, nossa, mas meu marido quer fazer isso comigo, mas comigo, imagina, eu sou evangélica. É o teu corpo. Sérgio, sabe o que passa com quem? Com outra? Melhor fazer com você que com outra mulher. Sabe o que eu entendo? Se eu estou de acordo, meu parceiro também, tá tudo certo. Exato. Eu concordei, o meu parceiro concordou, tá tudo certo. Se vai ser anal, se vai ser vaginal, se vai ser oral, se vai ser na orelha, se vai ser no dedo. Se vai ser trisal, se vai ser com mais 1, com mais 2, com mais 80. Tá combinado? Tá tudo ok? Tá dentro do que vocês combinaram? Vocês estão se respeitando? Vocês estão ouvindo o que o outro está dizendo? Vocês estão de acordo? Amor, só não faz com criança nem com animal. O resto tá tudo certo. E falando em crianças, jogo, entendeu? Falando em crianças, não crianças, obviamente, já adolescentes, que o que nós estamos tendo de caso de gravidez de meninas de 10, 12 anos é uma coisa fora do normal. Por quê? E aí, gente, não é preconceito, por favor. Quem me conhece sabe que preconceito aqui passou longe. Agora, outro dia saiu uma reportagem, não vou lembrar em qual veículo, das meninas que estão indo para a balada, elas já vão sem calcinha. Que é para, eu quero aproveitar lá o máximo possível. Então, e a menina engravida de quem? Nem sabe de quem que foi que ela engravidou. Entendeu? Aí a preocupação é essa. Fazer com que a menina não vá sem calcinha. Ok, é uma preocupação. Sem sombra de dúvidas, é uma preocupação. Agora, alguém explicou por que ela não pode fazer isso? Ou simplesmente não pode porque Deus não quer? Ô, Sérgio, eu vou muito mais além. Quando você me ensina em casa, ele está sujeito a aprender da pior maneira lá na rua com as piores pessoas. As piores pessoas. E daí, eu não sei se você conhece, mas tem até um nome. Os meninos se sentam, fazem uma fila de cadeira. Sim. E daí os meninos se sentam, ficam lá com o seu pênis ereto, e as meninas vão sentando de um em um. E as meninas vão sentando de um em um. É um jogo. Isso é um jogo. É um jogo para ver qual menino, para ver o menino que ejacula primeiro. Sabe? Então, assim, olha a banalidade que se tornou o sexo. E aí o que acontece? Todo mundo já viu essas plaquinhas que tem na rua? Traga o seu amor de volta em uma semana. 3 dias. Amarração. Normalmente a coitada da mamãe Oxum, a nossa orixá do amor, é que é a mais usada para isso. Eu não sei se vocês sabem, mas essas plaquinhas normalmente são clínicas de aborto. Nossa. Porque não pode anunciar, né? Clínica de aborto, você não pode fazer propaganda. Né? Abortos, José, venha cá e arranque seu feto. Não. Normalmente essas plaquinhas são clínicas de aborto. Porque essas meninas que fazem isso, acabam engravidando, medo da mãe, medo do pai, medo do tio, medo de quem for, não sei o que lá, liga, marca a sua consulta, vai lá, e é uma clínica de aborto. Só que são clínicas de aborto, normalmente não tem aquela coisa, né? Aquele cuidado, não são assépticas, não tem anestesia, vai no cabide mesmo, viu, gente? E daí tem uma infecção generalizada e vai a óbito. Morreu por quê? Deve ter pego AIDS. Deve ter pego AIDS no baile. Não. Então, gente, informação é tudo. Você, dirigente, precisa falar disso e precisa estar. Aí, eu quero que você continue a tua resposta. A pessoa chega para mim, olha, o que eu faço além de tremer na base?
eu fiz uma palestra numa instituição que ela tem no mundo inteiro, né? E daí eu levei os preservativos, levei o teste, falei, né? Respondi as perguntas, quando terminou tinha um copo break, e eu sempre fico, até para as pessoas às vezes têm alguma pergunta que querem fazer, e que ficaram com vergonha, ou que, né? E daí uma dessas pessoas chegou para mim, né? Ia fazer, como vai, não sei o que lá. Vamos tomar um café. E daí essa pessoa virou para mim, assim, eu vivo com HIV. E eu, muito discretamente, falei, você está se tratando? Você está tomando remédio? Você está fazendo o seu tratamento antirretroviral? Essa pessoa, sim, e já viu com HIV há mais de 30 anos. Falei, ótimo, como é que você está com isso? Aí essa pessoa começou a me contar a história. Não, agora está tudo bem, no início era muito complicado, há 30 anos atrás foi o bom disso, eu sou um sobrevivente, mas eu não sei se também por trabalhar na área da saúde, minha primeira preocupação foi essa, você está fazendo tratamento? Né? Não perguntei como ele se infectou, não me interessa, ele não comentou, está tudo bem. O que me preocupou foi assim, você está fazendo tratamento? Foi a primeira coisa que me veio. Aí, né, veio poder ver. Você está fazendo tratamento? Você está tomando remédio? Porque não, a primeira coisa que eu ia fazer é encaminhá-lo. Se você não está tomando remédio, eu vou te encaminhar. Tem um CRT aqui próximo, tem um CTA aqui, vamos comigo no hospital. Era a primeira coisa que eu ia fazer para essa pessoa. Ou E depois seja, eu olhei, como é que você está? conheça no seu entorno aonde tem a UBS, aonde tem uma clínica, onde tem um posto de saúde. Conheça a pessoa no posto de saúde que trata e fala assim: se eu tiver alguém na minha área de atuação, vamos dizer assim, na minha comunidade, no meu terreiro, na minha igreja, que me chegue até mim e fale que tem, eu vou trazer aqui para vocês. Exato. E, Sérgio, vamos mais além? Hoje, a gente tem máquinas de autoatendimento. Nós temos 5 máquinas de autoatendimento. E nós temos mais 5 armários. O que são as máquinas de atendimento? O que são os armários? Eu acho que isso é super importante a gente falar também. Então, assim, a pessoa quer fazer um teste de HIV. Além dela ir na UBS, no CRT, no CTA, ela pode também pegar esse autoteste ou nas máquinas de autoatendimento, que são 5 máquinas que ficam em estações do metrô. Ou ela pode pegar em armários que ficam também na cidade de São Paulo em pontos estratégicos. E além dessas 10 possibilidades, ela tem também a estação prevenção, que fica na Praça da República, que se chama a Estação Prevenção Jorge Berlot. Então, aqui rapidamente, só para dizer como é que funciona, né? Não, por então, favor. assim, essas 5 máquinas de alta eficiência, elas funcionam da seguinte maneira: você baixa o aplicativo do eSaúde no seu celular, e daí lá você vai procurar HIV/AIDS, prevenção, e daí você vai fazer uma teleconsulta. E daí você vai explicar para esse profissional online o que você quer. Eu quero fazer uso da PrEP. Não, eu estou aqui em uma situação de risco, com menos de 72 horas, e eu quero fazer uso da PrEP. Não, eu só quero realmente um autoteste, então eu só quero preservativo. E daí, esse profissional vai disponibilizar no seu celular um QR Code. Uhum. Aí você vai chegar em uma dessas 5 máquinas que estão distribuídas também nas estações de metrô, Vila Sônia, Tucuruvi, Consolação, tem mais dois que agora não vou lembrar, mas a gente pode deixar escrito depois para todo mundo. E daí você vai chegar lá com esse QR Code, vai mostrar a tua máquina. Essa máquina é como se fosse uma máquina de você sacar dinheiro. Tá? Não tem nada de muito diferente, não. É tudo muito eletrônico. Você vai chegar lá com o seu QR Code, vai mostrar esse QR Code da máquina e ela vai dispensar para você o que você combinou com aquele médico na teleconsulta. Se você combinou que é a PrEP, ele vai disponibilizar a PrEP. Se você pedir autoteste, autoteste. E assim, o que essa máquina tem para entregar. Então, tem essas 5 máquinas. Depois eu vou te passar todos os endereços e a gente deixa aí para todo mundo ler. Perfeito. A outra possibilidade são os outros 5 armários que a gente tem dispostos também na cidade de São Paulo, inclusive no Grajaú. E daí esses armários, eles disponibilizam um kit. Esse kit já vem ali completo, é o kit que você vai pegar. Então aí você não precisa baixar o eSaúde, você não precisa falar com ninguém, você vai lá na máquina, você vai digitar lá bonitinho que você quer o kit, eles vão dispensar para você o kit. Nesse kit vem preservativo interno, preservativo externo, o gel, o autoteste e uma cartilha falando a respeito de ISTs. Esse kit é para todo mundo que passa nos armários. Também vou te passar o endereço dos armários. E a gente tem ainda a Estação Prevenção, que é a Estação Jorge Berlot, que fica lá na Praça da República. Essa estação, ela funciona das 17 às 23 horas de segunda a sexta. Segunda a sexta não, de terça a sábado, desculpa. E por quê? Para que as pessoas tenham um horário flexível para poder fazer uma testagem, para poder fazer um autoteste, seja de HIV ou de outras ISTs,
para pegar uma PrEP, para poder pegar um preservativo, para poder conversar a respeito, porque daí já é contato físico, né? Você tem profissionais da área da saúde que vão te atender. Então, se você quer falar com pessoas, você vai na prestação Prevenção Jorge Bergoglio. Se você não quer falar com ninguém, porque é só o preservativo e o autoteste, você vai no armário. Se você quer a PrEP ou a PEP, ou também o teste, você vai nas máquinas de autoatendimento. Então, é importante a gente saber disso, para a gente poder falar com as pessoas, eles podem ter acesso sem nem falar com ninguém. Eu nem preciso na UBS perto de casa. Nem na UBS eu preciso se eu quiser fazer um teste. Se eu também não quero fazer um teste de HIV gratuito, porque eu não quero que ninguém me veja pegando, vai na farmácia e compra, custa R$70, R$80 um teste de HIV. E o teste de HIV, o autoteste que a gente fala, Sérgio, que é disponível nessas máquinas, ele é de saliva. Então, você vai passar aqui na sua boca, vai passar aqui na sua boca. A gente pode depois marcar um dia para a gente fazer aqui a testagem ao vivo e a cores. Ensinar as pessoas a fazerem. Você vai lá pegar uma caixinha do autoteste, vai comprar na farmácia, vai pegar nas UBS, e daí você tem um bastão que parece um cotonete, e aí você vai passar ele 10 vezes aqui. Entre a gengiva e o lábio. E aqui embaixo a mesma coisa. Você vai fazer esse movimento, vai e vem 10 vezes, cima e embaixo. Aí você vai mergulhar naquela aguinha que está ali, aí você vai deixar um tempo, depois você vai secar, aí você vai pegar aquele bastãozinho, você vai colocar ele numa curva, vamos dizer assim, tipo curva glicêmica, você vai ter um negócio de teste de gravidez que faz com xixi, você faz o teste do HIV com saliva. Não dói, não fura, sabe? Ninguém desmaia porque está vendo sangue, e você vai ter ali a confirmação se você vai resolver com HIV ou não. Isso aí está com 20 minutos. E tendo... Você quer fazer sozinho? Deu positivo, aconteceu de dar positivo, procura uma consulta, entenda como você pode se tratar, sabe? Esteja o padre, o reverendo, o pastor, o pai, não sei das quantas, eu tenho HIV, o que eu faço? Vem cá, pode abraçar, tá bom? Pode abraçar à vontade. Com certeza. Vem cá. Pode abraçar, se ele estiver suado, não tem problema. Se ele estiver chorando, seca as lágrimas dele e acolhe, porque ele não vai transmitir o vírus com isso. Senta, acalma a criatura e fala, Exato. Nós vamos juntos, quer que eu vá junto com você numa consulta? Vamos fazer uma consulta, vamos ver os remédios, o que significa esse remédio, como tomar, até quando tomar, o que acontece, para que você tenha uma vida normal. Você vai ter a doença, você tem a doença. É que nem eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, estou com o joelho estragado. Eu vou conviver com isso cada vida. Agora, eu vou me cuidar para que eu consiga continuar viajando, continuar tendo uma vida normal com a minha esposa, com meus cachorros, com meus filhos, para que eu possa ser feliz. Sérgio, vou muito mais além. Quando você faz esse teste da saliva, ele é 99,9% de eficácia, tá? Mas ele vem dentro, inclusive, dessa embalagem, né? Porque é uma caixinha que vem com tudo. Essa caixinha vem até com um saquinho de lixo preto, com adesivo, para você colocar todos aqueles insumos lá dentro e descartar para ninguém nem ver o que tinha lá dentro, né? Mas ele vem com uma bula de como você vai fazer aquele teste, ele te ensina passo a passo. Então, você não pode ter escovado o dente há pouco tempo, mas você também não pode ter comido, você não pode estar usando batom e tal. E daí ele fala para você, se der positivo, você ainda tem que fazer mais 2 testes para confirmar o seu positivo. Então, não se desespere. Você ainda vai ter que fazer 2 testes para você confirmar que realmente você tem que HIV. Se o teste deu positivo, é muito, 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 muito provável que você realmente seja vivendo com HIV. Mas vamos confirmar com mais 2 testagens? E a partir desse momento, você vai para tal endereço, né? Porque daí tem todos os sites, etc. E daí você vai marcar uma consulta, você vai fazer a testagem, e se realmente estiver vivendo com HIV, já sai de lá com o medicamento na mão. E começa a fazer seu tratamento de vida que segue, está tudo bem. E aquela coisa, você não precisa viver com uma camiseta, eu tenho HIV. Ninguém pede isso para você, tá? Agora, exatamente. Tenha uma rede de apoio. Isso é fundamental. Apoio, sabe? Escolha, você quer contar para sua mãe, para o seu pai, quer contar para o seu marido, para sua esposa, para o seu companheiro, para sua companheira, quer contar para o seu líder espiritual, para que tenha... Chega e conte. E essas pessoas podem falar com a Adriana. Um dos canais é falar com a Adriana para se prepararem para que possam acolher melhor. A nossa função é acolher. Nós estamos aqui nessa birosca dessa vida para acolher o outro, para viver bem e para acolher o próximo.
E como aquele cara lá que a Adriana pregou na cruz, eu não, eu estava fora daquela época lá, eu estava viajando aquele período lá, eu estava na Babilônia, não Nem estava em estava lá, Jerusalém. né? Não estava lá. E a Adriana pregou naquele cara lá que falou para amar Deus e amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos nessa vida para isso. Então, nós temos que nos preparar para acolher. A informação que a gente tem que receber e tem que repassar tem que ser uma informação correta e segura. Não adianta acreditar em fake news. Não vai no Instagram, assim, o que fazer se eu tiver com AIDS? Vai vir lá, morra? Não. Você vai morrer de outras coisas. Um dia você vai morrer. Mas, mas não vai ser disso. Mas se você fizer o tratamento antirretroviral certinho, passar nas suas consultas. Sérgio, a pessoa que vive com HIV, ela vai ao médico fazer a testagem dela, fazer o exame dela de CD4 carga viral a cada 6 meses. Ela vê o infectologista dela 2 vezes por ano e já sai de lá com remédio por 6 meses. Quem é hipertenso vai no médico pelo menos a cada 3. Sabe? Então, assim, tem muitas outras comorbidades que você vai muito mais no médico, toma muito mais remédio, passa muito mais mal do que quem vive com HIV. Se você é uma pessoa que você tem, por exemplo, a doença do doce, né? Se você toma lá a sua insulina, se você é diabético, você pode ficar cego e você pode ser amputado. Independente do remédio que você toma, da dieta que você faz, você sabe que você corre esse risco. Independente de você ter sua vida, você corre esse risco. A pessoa não vai HIV, não. Se ela fizer o tratamento antirretroviral, tá tudo bem, certo? É como você disse, ela vai morrer de alguma coisa, mas não de AIDS. Não disso. Não, gente. Adriana, já estamos mais uma hora falando aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez. A gente é assim. Passa teus contatos, por favor, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser que você receber a tua palestra, quem quiser conversar contigo, para que nós possamos nos preparar melhor para acolher. Como que faz para falar com você? Sérgio, eu sou idealizadora do Palestrites, então o nosso Instagram é @palestrites. Pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, do nosso site. Tem o telefone para contato, tem o e-mail para contato, tudo na página do Palestrites, então é @palestrites. E é muito, muito, muito importante que as pessoas, né, os empresários saibam que quando ele fala de prevenção, ele também está prevenindo os gastos, ele também está prevenindo o seu bolso, ele também está prevenindo a economia da sua empresa. Porque quando as pessoas se testam e se tratam, e principalmente quando as pessoas não têm um preconceito para com o seu parceiro que está ali trabalhando ao lado, você diminui muito, muito os seus gastos. Você vai diminuir o seu gasto com o advogado, você vai diminuir o seu gasto com os seus funcionários que não vão estar se ausentando para o ponto de tratamento. E quando você leva poder, quando você leva informação, as pessoas vão agradecer, porque as pessoas vão se sentir cuidadas. Hoje, né, o meu chefe, meu patrão, trouxe uma palestra aqui para eu me cuidar, para eu me proteger. Olha como ele se preocupa comigo. Vai se sentir valorizado, vai trabalhar cada vez melhor. Então, a gente tem que sempre informar para esses empresários que quando ele leva uma palestra de informação de qualidade, né, com base científica, zero fake news e trazendo uma abordagem clara, uma abordagem leve, ele está fazendo um investimento imenso na empresa dele. Ele está fazendo um investimento imenso. Então, além de estar ajudando os seus funcionários, né, preservando a saúde dos seus funcionários, ele está preservando também o caixa da casa dele. Né? Nossa, então, a gente está à disposição para realmente levar informação de qualidade, falar de prevenção. E o Palestrites ele foi criado para mulher cis, mas a gente entende que todo mundo precisa de informação. Seja mulher cis, seja o homem cis, seja o trans, seja o LGBTQIAPN+, mas o importante é levar a informação. Então, a gente está aí realmente à disposição para fazer esse trabalho através do Palestrites. Então, @Palestrites é o Instagram, onde lá a gente também fala muito a respeito das inovações de HIV, e tudo realmente, como a gente fala, com base científica. Vamos falar de PrEP? O que a PrEP faz? Então, a PrEP já foi estudada, já, né, tem todo o embasamento, já é fornecida pelo SUS. Então, não vamos falar porque o abacate também... Não, o abacate é bom para o cabelo, gente. O abacate é gordura boa, né? O abacate não vai servir para HIV. E vamos ser conhecidos. Sabe, gente, eu tenho certeza que se você fizer essa palestra aonde você é responsável, talvez no primeiro dia metade levante e vai embora, que nem eu falei. Mas se você repetir a tua palestra, insistir na palestra, renovar e melhorar a sua palestra, levar convidados para que falem, uma hora, não somente a metade que foi embora volta, como vai trazer mais gente, porque fala, pô, lá eles me dão informação.
Lá eu sou acolhido. Lá eu posso me abrir sem preconceitos. Lá eu posso ser quem eu sou. E isso é tudo que, em verdade, você pode chamar de Deus, de Olorum, de Alá, de Tupã, de Zambi, como você quiser. Isso é tudo que ele quer. Que a gente viva bem e que ajude o outro. Então, vamos ter consciência e vamos fazer isso. Adri, você vai voltar algumas vezes, tenha plena certeza disso, tá bom? Tássia, que é assessora dela, beijo para você, muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal, valeu. Obrigada.